Meus irmãos, hoje, em razão dos dias que nós estamos tendo, como eu falei, na cristandade, as celebrações relativas ao Natal, em que pese não ser para nós exatamente um dia santo, né? Mas eu gostaria de, como normalmente acontece, sair um pouco da série de exposições em Lucas, embora nós pudéssemos até falar em Lucas 1, mas nós já expusemos Lucas 1, mas eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Eu quero falar sobre esse tema Deus conosco. Esse é o tema da nossa mensagem. E o nosso texto é Isaías 7, nós leremos Isaías 7, do versículo 1 ao versículo 16. Isaías capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 16. É neste texto que ocorre a promessa de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel. Já traduzindo, é exatamente isso que significa Emanuel, Deus conosco. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 7, de 1 a 16. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Amém. Meus amados irmãos, este texto é muito apropriado para esses dias, pelo menos por dois fatores. O primeiro, por causa daquilo que se tornaram no Ocidente as celebrações de Natal, celebrações esvaziadas daquilo que de fato deu origem a essas celebrações. Não vamos entrar aqui na discussão da questão que já falamos do dia sagrado, mas o certo é que nesses dias o Ocidente normalmente celebra o Natal,
E se você assistir a todos os filmes de Natal, você não vai ver, talvez 99% deles vão falar de tudo, menos de Deus, de Jesus, da encarnação e do sentido da vinda de Cristo. Fala-se do espírito de Natal, de modo geral, fala-se de um clima de fraternidade, de um momento de se valorizar o amor entre os homens, a paz entre os homens, mas pouco se fala sobre o sentido do nascimento do Salvador. Um outro fator que faz com que esse texto seja apropriado para o momento é o contexto político em que nós vivemos. Um contexto turbulento, um contexto de instabilidade, um contexto, por que não dizer, de tirania, um contexto de amordaçamento da liberdade de expressão, da liberdade das pessoas se expressarem. Um contexto sombrio, de fato, que cria em nós certamente um sentimento de ansiedade, de angústia, de desesperança e até mesmo de indignação. Este era um momento muito parecido que estava vivendo o rei Acaz. E eu queria, por essas duas razões, e considerando esses dois fatores, e já estou adiantando os 2 pontos da nossa aplicação, refletir sobre esse tema, Deus conosco. E, na verdade, eu quero trazer em forma de uma proposição, Deus é conosco. Essa é uma verdade tão corriqueira, tão conhecida nossa, que de tão conhecida, ela se torna para nós muitas vezes banal. E nos momentos, em que mais nós precisamos trazer à mente essa verdade, o nosso coração se angustia. O nosso coração se agita. E embora nós declaremos que Deus seja conosco, muitas das nossas atitudes revelam, na verdade, uma falta de confiança, uma incredulidade com este fato. A gente até admite que Deus é com a gente. Nós admitimos que Deus é conosco. Mas quando as coisas não saem conforme o que nós planejamos ou o que nós esperamos, quando as expectativas, nossas expectativas, sejam as expectativas em relação à nossa vida em particular, seja as expectativas em relação ao nosso futuro, ao futuro da nossa nação, quando essas expectativas não são correspondidas, no fundo, o nosso coração é tendente a pensar, Deus é comigo, eu sei, mas, e a gente coloca alguma coisa para justificar a nossa ansiedade, para justificar a nossa confiança em nós mesmos, para justificar até mesmo uma certa idolatria com relação às circunstâncias que nós consideramos ideais, mas que sabemos que neste mundo nunca acontecerão da maneira como nós queremos. Então é muito importante que nós entendamos o sentido desse princípio de que Deus é conosco. Este é o princípio, como eu logo mais estarei explicando, que O. Palmer Robertson, no livro Cristo dos Pactos, chama de princípio Emanuel. Eu queria começar abordando o contexto. Normalmente, quando eu estive ouvindo algumas mensagens nesse texto de Isaías, mas normalmente aqueles que expõem a mensagem com todo respeito, falando, e aqui, de fato, com temor e tremor, normalmente se pega esse texto e já se pula para Mateus capítulo 1, onde esse texto é mencionado, sem considerar o seu contexto primário. Mas o texto, essa promessa da Virgem concebendo e dando à luz um filho, e esse filho se chamando Emanuel, tem um sentido primeiro para Acaz e para o povo de Judá na sua época. E é muito importante que nós entendamos, porque esse princípio, ele está ligado a todo um contexto teológico nas escrituras de Gênesis a Apocalipse. E é nessa perspectiva do contexto de Acaz e do contexto de toda a Escritura, desembocando no texto de Mateus, capítulo 1, onde está escrito que quando Jesus nasceu, ele cumpriu esta profecia cabalmente. É nessa perspectiva que eu quero analisar esse texto. E esse texto é a culminância de uma verdade que perpassa toda a revelação bíblica. A verdade de Deus, de que Deus é com o seu povo, de que Deus está presente no meio do seu povo. Deus habita com o seu povo. De novo, esse é um princípio chamado de princípio Emanuel. Essa palavra, Emanuel, e as crianças, é importante anotar, as crianças estão anotando, Emanuel significa Deus conosco. Mateus explica isso. Emanuel significa Deus conosco. Imanu significa conosco. E ele significa Deus. Então, na verdade,
a construção dá uma ênfase num Deus presente. A construção literalmente é: conosco está Deus, conosco é Deus. Esse é o sentido dessa palavra. Originalmente, meus irmãos, observem aí o nosso texto. Esse texto foi escrito em um momento, primeiramente, de crise nacional no reino de Judá. Você deve lembrar que quando Salomão morreu, no seu lugar assumiu Roboão. E com Roboão, por causa de sua tirania e por causa de sua insensatez, o reino se dividiu. Jeroboão ficou com 10 tribos, foi chefe e rei sobre 10 tribos e criou o reino do norte. E Roboão ficou com o reino do sul, que se resumia a Judá, e o seu aliado, a sua tribo aliada, Benjamim. Então ficou uma divisão entre reino do norte e reino do sul. E esse texto é escrito quando esses reinos já estão divididos. No entanto, eles se consideravam normalmente irmãos, mas houve momentos em que houve uma guerra civil entre esses irmãos do norte e do sul. Os dois povos eram de Israel. Um deles ficou com a casa de Davi, o povo do sul, e outros ficou com várias dinastias, que é o povo do norte. O problema é que o reino do norte, desde o princípio, foi um reino idólatra e um reino apóstata. Logo que Jeroboão assumiu o trono, ele já colocou novilhos para... esculpiu novilhos para serem adorados, um novilho para ser adorado lá em Samaria, para que o povo não descesse a Jerusalém, para que não voltasse seu coração para Roboão, e assim pudesse voltar ao reino de Israel sob o domínio da casa de Davi. Então, mas o contexto em que Isaías escreveu, se você olhar capítulo 1 de Isaías, ele diz que o seu ministério durou, ele levou, vamos dizer assim, perdurou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis de Judá. O ministério profético de Isaías, ele se concentrou no sul, mas ele profetizou sobre o norte também, que é chamado aqui no texto de Efraim. Por que Efraim? Porque Efraim era a maior das tribos do reino do norte. Então, era chamado pela maior tribo, o nome daquele reino, pelo nome da maior tribo, da tribo mais influente. Então, veja bem, Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Lembre-se que no capítulo 6, quando é narrado o chamado de Isaías, esse chamado foi feito quando Uzias morreu. Morreu esse grande rei, que era o rei Uzias. Terminou um período de grande prosperidade nacional, e a partir do outro rei, essa prosperidade foi decrescendo, e em Acás, que é o rei aqui nesse texto do capítulo 7, Acás era um homem ímpio, e o reino entrou numa crise nacional por conta da sua apostasia e da apostasia do povo que quebrou a aliança e abandonou a lei. Então, o contexto desse texto é de apostasia, que é o abandono da fé e da aliança. O que é apostasia? Abandono da fé e da aliança. Eu estou explicando porque há crianças anotando. Era o contexto de um reino dividido, reino do norte e reino do sul, mas tendo como agravante que o reino do norte, Israel, com capital em Samaria, ou chamado de Efraim, se aliou a uma nação pagã, a Síria, que estava no norte, que é próxima do reino do norte, para atacar Judá e ameaçar a casa de Davi, o trono de Davi, e colocar outra pessoa ali. Veja aqui o capítulo 7. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceu contra ela. Não prevaleceram, eles não conseguiram invadir, mas eles cercaram a cidade e atacaram a cidade, eles queriam subir. Veja, o povo de Israel, parte do povo de Deus, vamos dizer assim, parte da igreja, estava aliada a Rezim para, de alguma maneira, tirar um descendente de Davi do trono. Então, qual é o problema aqui? O problema espiritual é que a casa de Davi, a casa onde estavam as promessas de Deus, aquele a quem Deus prometeria que um dos seus filhos reinaria para sempre sobre todo o mundo, essa casa está ameaçada. E é interessante que aqui nesse texto há uma ênfase nessa expressão, a casa de Davi, porque Acás era um rei ímpio,
Mas aqui, o que está sendo ameaçado é a casa de Davi, está sendo ameaçada a promessa de Deus a Davi, que ele fez em 2 Samuel capítulo 7, de fazer permanecer o seu trono, e está também sendo ameaçada a aliança de Deus com Israel, e a aliança de Deus com o seu povo escolhido. E diz a palavra de Deus que deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então, veja o que aconteceu nesse momento. A nação está sendo atacada, o trono de Davi está sendo ameaçado. Diz a palavra de Deus que o coração então ficou agitado. Verso 2. O coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Como é que você já viu quando aqui em Boa Vista, em Roraima, tem muita ventania, né? Tem muito vendaval, sobretudo nessa região norte que é de lavrado. Então vocês sabem como acontece, o que acontece com as árvores quando o vento sopra com força. O coração de Acaz, o rei, e o coração do povo se agitou. É como está o coração de muitos de nós nesse período que nós vivemos, de instabilidade. Nesse período de expectativas trevosas, tenebrosas para o nosso país. É como o nosso coração fica agitado, como as árvores do bosque. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor diz a Isaías, que é um profeta da corte. Isaías era um profeta da corte. Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz. E coloca lá, e ele diz claramente onde ele deveria encontrar Acaz, um ponto específico da cidade. Esse nome é meio estranho, né? O nome de Isaías, do filho de Isaías, Um Resto Volverá. Há pelo menos 2 filhos de Isaías registrados com nomes estranhos. Um deles, quando Deus deu a Isaías um filho, ele diz, você vai botar o nome desse filho, Rápido Despojo, Presa Segura. O que significa isso? Né? Significa que Israel vai ser destruído, vai ser invadido pela Assíria, e que Judá será invadido mais tarde pela Babilônia. Israel se tornará uma presa segura, uma presa fácil de se agarrar, e um despojo também rápido de se tomar. Mas o outro filho se chamaria Um Resto Volverá, que é esse filho com quem ele vai. Por que ele vai com esse filho? Porque ele vai com esse filho que é chamado de Um Resto Volverá? Porque significa, por mais que o povo de Israel vá ser destruído e Judá vá para o cativeiro também mais tarde, um remanescente será salvo. Há um remanescente eleito, preservado pelo Senhor, pelo qual ele vai fazer continuar o seu povo e cumprir a sua promessa. Este é o ponto. O Senhor vai trazer um remanescente, o Senhor não vai destruir Israel de todo. E nesse remanescente, o Senhor vai cumprir a promessa feita a Davi, de que um filho seu iria sentar-se. Então, o primeiro filho era esse, rápido despojo, rápido despojo, presa segura. No hebraico é Maer Salal Hasbaz, é o primeiro, que significa rápido despojo, presa segura. E o segundo, Sear Yashuv, que significa Um Resto Volverá. E porque ele leva o seu filho, para que Acaz soubesse que aquele filho era um sinal de que mesmo que Israel viesse a ser atacado e destruído, um remanescente permaneceria. E nesse remanescente, Deus cumpriria as promessas da aliança e traria o Salvador. E traria aquele descendente de Davi prometido em 2 Samuel capítulo 7. Este é o ponto. Então, o contexto é esse, de apostasia, de crise nacional, e nós precisamos entender, então, que o Senhor diz, olha, acautela-te, ele fala para Acaz, no verso 4, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Crente, você está com o coração agitado, como as árvores pelo vento, sobretudo pelo contexto político em que nós vivemos, seu coração está sobressaltado,
Você está ansioso, angustiado, indignado? A palavra do Senhor é a mesma para você. E a palavra é acautela-te. Por que acautela-te? Porque a nossa ansiedade muitas vezes nos leva a pecar. Muitas vezes nos leva a colocar as coisas temporais à frente das coisas eternas. Muitas vezes nos leva a achar que pelo poder da nossa força, ou pela confiança em algum outro tipo de salvador humano, nós vamos ter o livramento que nós esperamos. E aí nós deixamos de confiar no Senhor. Então, acautela-te para que o teu coração, levado pela ansiedade, levado pela angústia, não venha a pecar contra o Senhor. Não venha a querer tomar as rédeas da sua história, que pertence ao Senhor. Mas ele diz também, aquieta-te, não temas. E ele chama, não temas, nem desanime o teu coração. São duas coisas que acontecem quando o nosso coração fica sobressaltado, com o perigo, com a ansiedade, com a instabilidade. Seja pelo momento político, seja por uma crise pessoal, seja por um problema pessoal ou familiar. Nós somos tendentes a nos agitar, como as árvores são balançadas pelo vento. Mas nós somos tendentes também a desanimar. E é por isso que ele traz essa mensagem dizendo, não temas, por um lado, não fique alvoroçado, mas por outro também não desanime, não se amofine, não perca o gosto pela vida. É isso que ele está dizendo. E esta é a mensagem do Senhor para nós. E ele diz, não desanime o teu coração, não se desanime o teu coração, verso 4, por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. Antes, enfatizar para a criança, no momento de preocupação, a palavra de Deus nos diz, acautela-te, cuidado, para que na tua agitação você não faça coisas que desagradam o teu Senhor e desonram o teu Senhor. Segundo, não temas, não se agite. Terceiro, não desanime da vida. E ele diz, não se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. É interessante isso, porque para o rei Acais, aquele era um poder intransponível. Para o rei Acais, aquele era um poder que não podia ser derrotado, um poder que o ameaçava. E ele ficou alvoroçado, ainda que eles não tenham conseguido invadir Jerusalém. Ele ficou alvoroçado, mas Deus está dizendo, olha, esses 2 reis, eles são 2 tocos de... Você sabe o que é toco de tição? É aquele pedaço de carvão, aquela madeira que queima, até virar carvão, e fica só fumegando. Deus está dizendo, esses reis, para mim, são 2 tocos de tições, que estão fumegando, são só fumaça. Eu tenho poder, não temas, eu sou muito mais poderoso do que eles. É isso que ele está dizendo. Eles são 2 tocos de tições fumegantes. Não temas por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Por conta a Síria resolveu fazer-te mal. E Deus ainda vai além. Ele diz, olha, eles estão resolvidos a subir contra Judá, amedrontar vocês, conquistar e fazer reinar no lugar de Acaz, o filho de Tabeal. Não sabemos quem é esse filho de Tabeal. Mas o ponto importante para nós aqui é, eles estão querendo destruir a casa de Davi. Eles estão querendo destruir a aliança. Eles estão querendo destruir o povo de Deus. E Deus está dizendo, não temas, não te desanimes. Os reis da terra, queridos, isso se aplica a qualquer rei. Pense no homem mais poderoso do mundo. A Bíblia diz que para ele, para Deus, ele não passa de um toco de tição fumegante, que só tem fumaça, mas que não consegue incendiar coisa alguma. É isso que ele está dizendo. Então é nesse contexto que a palavra de Deus diz, no verso 10, que o Senhor continua a falar a Acaz, e diz assim, pede ao Senhor teu Deus um sinal. Veja, não é uma iniciativa de Acaz, é o Senhor, por meio do seu profeta, que está dizendo, pede ao Senhor um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas, pede um sinal, pede alguma coisa extraordinária, de que eu vou cumprir a minha promessa. E Acaz faz o quê? Acaz diz, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Veja, a resposta dele é tão piedosa, mas essa piedade é falsa. E às vezes acontece assim, a gente fala certas coisas que tem uma
aparência de piedade, mas que na verdade são usadas para justificar um coração incrédulo, um coração que não está confiando no Senhor, um coração ansioso, um coração idólatra. Porque Acais está dizendo, não, que é isso, não vou tentar o Senhor, mas é o Senhor quem está mandando. Se é o Senhor, por que ele não vai fazer? Acais era um falso, Acais era um falso piedoso. E isto fica claro no contexto, porque essa história aqui, ela ocorre no contexto que é narrado em 2 Reis, capítulo 15. Eu quero que você abra lá. Sabe por que ele não quis pedir um sinal ao Senhor? Porque Acais já tinha tomado a sua providência. Acais já tinha planejado a sua estratégia política para fazer frente à Síria e a Israel em aliança. E vamos ver qual era. Reinado de Acais, em 2 Reis, capítulo 15. Aliás, capítulo 16. Começa no capítulo 15, mas é capítulo 16. O reinado de Acais de Judá. Veja, Acais não era um rei piedoso. Mesmo sendo descendente de Davi, ele era um rei ímpio. Tinha Acais, diz o verso 2, 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Ele não fez o que era reto. Ele não fez o que deveria fazer. Então a palavra de Deus diz, porque andou no caminho dos reis de Israel. Ele andou no mesmo caminho dos reis ímpios, daquele reino que estava contra ele. E até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Agora olha o que ele fez quando Peca, filho de Remalias, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria, levantaram-se contra ele. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. O que Acais fez? O profeta foi lá, pede um sinal. Não vou tentar o Senhor, meu Deus. Mas olha o que ele fez. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Tá? Aqui uma distinção importante. Tinha a Síria e tinha a Assíria. A Assíria, ela ficava lá na parte bem ao norte, onde hoje seria ali por volta ali no Irã, por ali, né? E agora a Síria era mais na Palestina, no norte da Palestina, com a capital em Damasco. Então ele mandou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. E ele toma prata e ouro consagrados ao templo da casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos e subiu contra Damasco, levou o povo para Quis e matou a Rezim. Somente Damasco, não Israel, não ainda. Veja o que ele diz: eu não quero tentar o Senhor, eu não quero pedir um sinal, mas ele faz uma aliança política, ele procura socorro nos reis do mundo, ele procura socorro nas estratégias políticas humanas. E ele ainda saqueia o templo, ele tira aquilo que pertence ao Senhor. Irmãos, cuidado, povo de Deus. Nós não podemos, no nosso desejo de ver um país melhor, tirar do Senhor aquilo que lhe pertence. Tirar a prioridade que deve ser dada ao Senhor. O povo de Deus tem duas armas. E essas duas armas nenhum outro povo pode usar. As duas armas são a pregação do Evangelho e a oração. O povo de Deus pode participar de manifestação? Pode. Mas não é obrigatório. Porque isso não é da natureza essencial da igreja. Pode participar? Posso. Eu sou cidadão, posso fazer isso. Pode fazer para a glória de Deus? Pode. Mas isto não é da essência da igreja, irmãos. Tem coisas que a igreja faz, que é da sua essência. E o que é da sua essência é aquilo que só a igreja pode fazer. Só a igreja pode pregar o evangelho. E só a igreja pode orar. Então, se você usar qualquer outra manifestação, ou qualquer outra coisa como arma, ok,
mas você tem que fazê-lo confiando em Deus, e você tem que lembrar, a essência e a prioridade é a pregação do Evangelho e a oração. Então, se você faz qualquer outra coisa, mais do que você prega o Evangelho e do que você ora, você não entendeu quais são as armas da nossa milícia. E foi o que Acaz fez. Ele se recusou a fazer uma coisa que era simples, que parecia não ser ação de fato, que era pedir um sinal. E ele resolveu fazer aliança com Tiglat-Pileser. Pois bem, apesar disso, apesar da impiedade, Deus passou por cima da impiedade e a sua misericórdia não se apartou de Judá. Porque ainda assim Deus diz, você não me pediu, você não quer, você tá me cansando, mas eu vou te dar um sinal a si mesmo. E por que Deus fez isso? É porque você vê no contexto que a ênfase é na casa de Israel, pela misericórdia de Deus, por causa da sua compaixão e por causa da sua fidelidade à promessa feita a Davi. Deus, naquele momento, não destruiu totalmente Judá, ele iria destruir depois Jerusalém, por 70 anos ele levaria Jerusalém ao cativeiro, mas não naquele momento, porque o Senhor fez uma promessa a Davi. E ele haveria de concretizar essa promessa. O que aconteceu aqui é que o coração do Senhor foi tomado por compaixão, apesar da apostasia de Acaz. É aquilo que aconteceu, que está escrito também em 1 Reis, capítulo 15, não sobre Acaz, mas sobre Abias, mas o que se diz sobre o Senhor em relação a Abias, pode-se dizer sobre o Senhor em relação a Acaz. Diz a palavra de Deus que no 18º ano, em 1 Reis, capítulo 15, no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, 3 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Isso aqui é o reinado de Abias. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Por amor de Davi, o Senhor não retirou Abias. E a mesma coisa ele faz aqui com Acaz. E voltando então ao nosso texto, queridos, de Isaías capítulo 7, o Senhor então diz para ele, olha, ouvi agora. Ele diz, eu não vou tentar o Senhor, verso 13, então disse o profeta, ouvi agora a casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens? Mas ainda fatigaste também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Preste atenção, porque esse é o contexto primário da promessa da virgem concebendo. Ele está dizendo que antes daquele filho da virgem, que será chamado Emanuel, poder discernir entre o bem e o mal, os 2 reinos que estavam ameaçando a Judá seriam desamparados. Ou seja, antes que esse menino consiga talvez falar, ou saiba falar, mas ainda não tenha juízo, essas terras elas vão ser destruídas, elas vão para cativeiro. E de fato, tanto a Síria como Israel, Samaria, entraram para cativeiro. Então, quem de fato é esse primeiro Emanuel? Nós não temos como afirmar num contexto primário, nesse momento. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas nós precisamos entender esse texto. Ele é parte dessa promessa a Acaz, rei de Judá, sob a ameaça dessa coalizão que iria destruir o trono de Davi. Mas observe que o Senhor afirma no verso 16, que antes que a criança soubesse discernir entre o bem e o mal, os reinos opositores de Judá seriam destruídos. De fato, a Síria, novo império, invadiu Efraim, que é a Síria. De fato, a Síria, novo império, que viria a dominar o mundo, invadiu Efraim e invadiu a Síria, e o reino do norte mais tarde iria para cativeiro. A referência à virgem, nesse contexto primário,
ela é a alusão a uma jovem que tem um filho, possivelmente ainda virgem, desposada, recém-despojada, e cujo nome reafirma a verdade de que não importa a oposição sofrida, Deus está sempre com o seu povo para livrá-lo. Esse é o princípio. Não importa o contexto, não importa a perturbação, a dificuldade, a crise, Deus está com o seu povo e isto faz toda a diferença. É isto que significa. É possível que o menino, nesse contexto primário aqui, fosse Ezequias. Essa profecia, ela é uma profecia que a gente chama de duplo cumprimento. Ela fala de alguém da época de Acais, mas ela está falando, obviamente, como nós veremos, do Senhor Jesus. Mas é possível que o menino referido aqui seja o filho de Acás, que é Ezequias. É possível. Que mais tarde seria rei de Judá. E é interessante que Ezequias vai ser um rei piedoso, que vai trazer reformas a Judá, vai realizar uma reforma religiosa. É um rei que tem uma piedade que é comparada à piedade de Davi, seu pai. E nos dias desse menino, Judá volta a ser uma nação próspera, embora depois o seu filho, Manassés, vai ser um rei ímpio. E aí, nesse período, é que Deus promete destruir Judá e levar Judá para o cativeiro. Mas é possível que esse menino fosse Ezequias, filho de Acás, e que antes que ele soubesse discernir entre o bem e o mal, os dois reinos que estavam ameaçando Judá e Jerusalém iriam para cativeiro. O texto, porém, é óbvio, tem uma perspectiva profética mais abrangente. A profecia teria, naquele primeiro menino, um cumprimento apenas provisório, porque o livramento experimentado por Judá nos dias de Ezequias, e naquele momento, o livramento do ataque de Israel e da Síria, não duraria para sempre. Mais tarde, o reino do sul também iria para cativeiro por quebrar a aliança, como o próprio Isaías vai profetizar em seu livro. Desse modo, meus irmãos, a profecia aguardaria um cumprimento mais pleno no futuro da pessoa do Messias, do qual aquele menino que nasceu seria um tipo. É como aconteceu na vitória e na conquista de Canaã. Ela é um tipo da nossa conquista no final dos tempos, no novo céu e nova terra. E aí, voltando então para o princípio Emanuel, O. Palmer Robertson, ele observa que a promessa de que Deus está conosco é o coração da aliança. Deus conosco é o coração da aliança. O autor comenta no seu livro que, ao longo do registro bíblico da ministração da aliança por Deus, uma frase única se repete como sumário da relação de aliança. Qual é a frase? Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Este é o princípio Emanuel. E como ele observa, a primeira ocorrência se encontra em Gênesis 17, na instituição da circuncisão. Ali o Senhor promete ao patriarca: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E ao final do verso 8 de Gênesis 17, e eu vou citar agora os textos bem rapidamente, só para você anotar, não dá para abrir, certo? Por questão do tempo, mas em Gênesis 17, 8, o Senhor reitera: eu serei o seu Deus, eu serei o Deus da tua descendência. De fato, meus irmãos, a verdade de um Deus que habita e caminha com seu povo percorre toda a revelação bíblica de diversas formas, sendo aplicada tanto a indivíduos como ao povo em geral. Declarações do tipo: eu serei contigo, eu serei convosco, habitarei no meio de vós, eu serei o vosso Deus, ocorrem com notável frequência. Eu queria então examinar essa palavra Emanuel dentro desse princípio: eu sou contigo, eu sou convosco. Rapidamente, trazendo uma espécie de panorama. Ainda no período patriarcal, a promessa feita a Abraão é repetida a Isaac e a Jacó, aplicando-se tanto a eles como à sua descendência. Por exemplo, em Gênesis 26, versículo 2 e versículo 3, o Senhor diz a Isaac: não desças ao Egito. Gênesis 26, versículos 2 e 3, é apenas para você anotar. Se você quiser abrir, der tempo, eu vou já citar. O Senhor diz a Isaac: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela. Esse era um momento de instabilidade, de ansiedade de Isaac. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Eu serei contigo e te abençoarei. O princípio Emanuel está aí. Mais tarde, na visão da escada,
Deus se revela a um Jacó fugitivo e errante, em Gênesis 28, verso 15, e diz: eis que eu estou contigo. Veja, é um Jacó fugitivo e errante por ter enganado, mas ele é um escolhido, e Deus diz: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te terei aquilo que te hei referido. Quando Israel já se havia se tornado uma nação, Deus aparece a Moisés, a quem escolhe por chefe e libertador. E lhe assegura em Êxodo 3:12 e 4:12, a mesma frase: eu serei contigo. E depois, no segundo texto, 4:12, eu serei com a tua boca, eu sou contigo, eu serei contigo. O princípio Emanuel, irmãos, se estende a Israel não apenas como ato redentor, mas como revelação do próprio caráter de Deus. Veja que o nome mais pactual de Deus, Yahvé, está muito provavelmente ligado ao verbo hebraico ser, de eu sou ou eu serei, como se pode deduzir da resposta do Senhor a Moisés quando este lhe perguntou, lá em Êxodo capítulo 3, de 13 a 15, Êxodo 3, de 13 a 15. Moisés perguntou: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Qual foi a resposta de Deus? Disse Deus a Moisés, numa tradição, na nossa tradução está: eu sou o que sou. Mas uma tradução alternativa, porque o verbo está no incompleto hebraico, o que pode ser uma tradução para o futuro, poderia ser: eu serei o que serei. E isso é interessante porque ele diz: eu serei contigo, eu serei com tua boca, eu livrarei o povo. Ou seja, eu me revelarei pelos meus atos, e da maneira como eu vou me revelar, eu vou mostrar quem eu sou, como um Deus presente, um Deus pessoal. Não é apenas aquele que é eternamente existente, que sempre é, mas aquele que é com o seu povo. Eu serei o que serei. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, traduzindo literalmente do hebraico: eu serei, me enviou a vós outros. Êxodo 13, de 13 a 15. A resposta do Senhor, portanto, meus irmãos, é uma revelação do princípio Emanuel como parte do seu caráter. Ele não só é o Deus supremo, mas ele é o Deus presente, é o Deus que está sempre conosco. E a resposta, portanto, está claramente mostrando que esse é o coração da aliança. Então, é uma revelação do princípio Emanuel. No capítulo 6 de Êxodo, verso 6 e verso 7, o Senhor esclarece o princípio redentivo. Ele diz, Êxodo 6, 6 e 7, portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, 40 anos depois, diante do grande desafio de substituir Moisés, lá em Josué capítulo 1, verso 5, diante do grande desafio de substituir Moisés como cabeça de Israel e líder da conquista de Canaã, o princípio Emanuel é a garantia da parte do Senhor de que Josué teria êxito. Em Josué 1:5, diz o Senhor: como fui a Moisés, e assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não é diferente, meus irmãos, na aliança com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 9, Deus lembra o seu servo: eu fui contigo, por onde quer que tu andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, farei grande o teu nome como só os grandes têm na terra. E mesmo quando o povo de Deus, pela quebra da aliança, muito depois, foi lançado em cativeiro, a promessa de restauração tinha seu clímax na realidade de Deus habitando no meio do seu povo, e sendo o seu Deus pessoal, por meio do ministério do Messias, e pela edificação do seu santuário no meio deles. Como está escrito, e nós vimos na série de exposições em Ezequiel 37, verso 24 a 27, está escrito, Ezequiel 37, de 24 a 27, o meu servo Davi reinará sobre eles, falando do Messias. Ele se refere ao Messias pelo seu ancestral. Meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos,
guardarão os meus estatutos e os observarão, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, eles e seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E veja, porei o meu santuário no meio deles para sempre, o meu tabernáculo estará com ele, eu serei o seu Deus com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Em todas as situações de turbulência, o Senhor dizendo, eu sou contigo, individuais, Jacó, Abraão, Isaque, Josué, não temas, eu sou contigo. E com o povo, não temais, eu sou convosco. Deus conosco. Mas foi no nascimento de Jesus, queridos, é claro. É nesse momento que Deus está dizendo, a virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. E é claro que essa profecia, ela atravessa os séculos, ela tem um significado para cá, mas ela tem um sentido pleno. Literalmente uma virgem, sem ter nenhuma relação com homem nenhum, um dia haveria de conceber. E é no nascimento de Jesus que a profecia de Isaías encontra o seu pleno cumprimento. Porque Cristo é Deus encarnado. E é isso que Mateus vai dizer no capítulo 1, quando ele fala do nascimento de Jesus, no capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus, Cristo, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui, queridos, claramente, Cristo é apresentado como Deus encarnado. Aquele primeiro Emanuel era um homem comum, mas este Emanuel, o verdadeiro Emanuel, do qual aquele era tipo, é o Deus encarnado. E nele o seu povo foi liberto do mal primordial que deu origem a todos os outros, o pecado. Como está escrito em Mateus, o anjo anuncia a José que Maria, sua noiva, está grávida do Espírito Santo e que o filho dela gerado salvaria o seu povo dos pecados deles. Porque o pior tipo de escravidão é a escravidão, meus irmãos, do pecado, da qual procedem todas as outras. Logo em seguida, então, Mateus explica que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías. Jesus é Deus conosco. Cristo veio para fazer a expiação pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo, mediante a sua morte sacrificial. O nascimento de Jesus, o que se chama Natal, só tem sentido pelo que ele veio fazer, que é a sua morte. É a sua morte que é importante para nós anunciar. Nós devemos anunciar que ele é Deus encarnado, mas nós devemos anunciar porque ele veio para, por meio da sua morte sacrificial, inaugurar uma nova aliança, salvar um povo escolhido por Deus, conforme fora prometido por boca de Jeremias. Em Jeremias 31, quando ele fala também da nova aliança, ele diz lá, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. E ressuscitado dentre os mortos, meus irmãos, antes de ser assunto aos céus, veja qual é o princípio que Jesus deixa, quais são as últimas palavras de Jesus. Você sabe, na sua ressurreição, conforme nos informa Mateus, Jesus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O filho de Davi veio, não Ezequias, mas Jesus. Ele já morreu, ele já ressuscitou e ele está reinando, e querido, ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, e ele diz que é conosco, e como que ele é conosco? Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, e o seu Espírito vai nos dar o poder de viver uma vida piedosa neste mundo, por mais crises que nós venhamos a vivenciar. Assentado à destra de Deus, ele derramou o seu Espírito sobre a sua igreja, através da qual ele continua habitando no meio do seu povo.
Aquela criança nascida em Belém como frágil bebê, mas pleno Deus, não é apenas a melhor mensagem ligada ao Natal. No entanto, nem todos creem nele conforme as Escrituras. Como nós lemos na liturgia, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus é Deus conosco. Aquele menino que nasceu na época de Acás era apenas um tipo de Cristo. Um dia, literalmente, Deus nasceu de uma virgem. Ele assumiu a forma humana. E esse Deus já veio, já morreu pelos nossos pecados, já ressuscitou. E Ele já tem toda a autoridade nos céus e na terra, como Deus e como homem. Ele é o Rei divino humano que está sobre todas as nações. Eu quero então terminar fazendo duas aplicações bem rápidas. Primeiro eu quero aplicar ao contexto da celebração de Natal. Eu já tratei aqui de algumas aplicações, mas eu quero trazer aqui para reforçar. Meus irmãos, ainda hoje, nessa época, os homens celebram a paz, a fraternidade, a boa vontade entre eles, mas o único que pode conceder paz, fraternidade, bondade, frequentemente é esquecido e substituído pelo espírito do Natal, ou pelo bom velhinho. Qualquer celebração, no entanto, meus irmãos, que não leve em conta o fato de que a criança nascida de uma virgem em Belém é Deus conosco, e que não o adore como Salvador e Senhor, por mais virtuosa que pareça, não passa de vã idolatria diante de Deus. Qualquer celebração que não leve em conta que Jesus é Deus, ela é idólatra. Mesmo que deseje paz entre os homens, mesmo que deseje a fraternidade entre os homens, mesmo que celebre a união entre os homens, se ela não considera quem é Jesus, de fato, conforme as Escrituras, ela é idólatra, ela é pagã. E é por isso que nós, como crentes, precisamos, nessas épocas, e não só nelas, todos os dias, pregar a Jesus, o único Senhor e Salvador. Agora eu quero fazer uma segunda aplicação com relação ao contexto político. Jesus é Deus conosco, queridos. Ele já cumpriu todas as profecias, no que diz respeito à sua obra redentora. Então nós não devemos temer as reviravoltas. Nós não devemos viver como se a vida só vai ter sentido se as minhas expectativas em relação à minha nação, elas se cumprirem. Não é assim. A sua vida, ela tem que fazer sentido se você é crente, porque você tem um Senhor, você é unido a Cristo, Ele é o Rei, e um dia, esse mundo não é o nosso lar, nós não vamos nunca ficar totalmente confortáveis. Nós podemos sim lutar dentro dos meios lícitos, para que a nossa vida seja melhor como cidadãos, mas nós temos que tomar cuidado, para nós não substituirmos essa luta pela nossa luta espiritual, preparando-nos para a pátria celeste, porque a nossa pátria está nos céus. Nós não podemos esquecer isso, queridos, e devemos ser sinceros e honestos conosco. Eu rogo a você, meu irmão, eu rogo a você, minha irmã, que seja sincero e honesto consigo mesmo. Se o seu coração muitas vezes não lhe trai, e chega a praticar a idolatria, como se isso fosse o centro da sua vida. O centro da nossa vida é Jesus. E nós devemos lutar com todas as nossas forças, sim, para que a nossa nação seja melhor. Mas se ela não for, nós vamos continuar pregando o Evangelho. E se nós tivermos que ir para o martírio, nós não somos melhores do que os apóstolos, nem que os nossos irmãos, que são 200 milhões, perseguidos do outro lado. Nós vamos para o martírio e vamos continuar declarando que Jesus é o Senhor. E que a nossa pátria não está neste mundo. Consulte o seu coração para ver se talvez, no desejo por uma nação melhor, você não esteja idolatrando esse tempo. Cuidado. Eu estou falando para você porque eu falei para mim. Eu falei para mim, irmãos, porque eu tenho essa tendência. Deixe-me confessar um pecado.
Quantas vezes eu tive essa tendência? E quantas vezes durante todos os dias eu luto para não colocar o meu coração na temperatura do momento? Muitas vezes eu sucumbo também. E eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu não estou falando como melhor do que você. Eu estou na mesma situação. Mas sabe, meus irmãos, o Deus presente, esta é a última palavra que eu quero deixar, que habita no meio do seu povo, por meio do seu Espírito, e que o conduz neste mundo caído, Ele nos conduzirá até aquele dia, o que quer que nos aconteça, o que quer que aconteça à nossa nação, Ele nos conduzirá até aquele dia em que haveremos de vê-lo no reino consumado, do qual se diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É lá que deve estar o nosso coração, com o nosso Senhor. E esse dia chegará, e nesse dia todo mundo vai dobrar o joelho, e todos os tições de brasa fumegante de fogo, todos os tições de toco fumegantes vão se dobrar diante dele. E nós vamos louvar o nosso Rei. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, que Ele nos tranquilize, nos anime, e que Ele nos ajude a nos acautelarmos, para não suceder que sejamos sobrecarregados com as preocupações desse mundo, sabendo que o Deus conosco já habita em nós. Tu és bem-vindo aqui.